eu fiz muito dinheiro com fumo. Mas o que o fumo me deu, o que ele me deu, ele estava me tirando também. Que eu estava destruindo a propriedade com lenha, com veneno e reformando a arrumação, estufa e cano, máquina de embalar fumo, careta de trator. No final, o que o fumo me deu, eu para consertar o que eu tinha, ele me levava o que eu fazia. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de fumo no mundo. A região sul concentra 96% da produção. Em Santa Catarina, 47 mil famílias de agricultores trocam a produção de alimentos pelo cultivo do tabaco, ocupando uma área de aproximadamente 145 mil hectares de terra. A fumageira é só Landina, né? Elas vêm aqui, fazem uma proposta para ti plantar fumo aí, elas te fazem financiamento para ti plantar em 5 anos. Aí o primeiro ano tu te sai bem, o segundo ano já vai saindo mal. Aí quando chegar no quinto ano, tu tens que renovar o contrato, mais 5 anos, fica amarrado com elas e não se sai mais. Tem muitos agricultores, eu não cheguei nesse ponto, mas tem muitos agricultores que chegaram a perder o terreno mesmo. O sistema produtivo é controlado pelas empresas fumageiras. São corporações multinacionais que seduzem os agricultores familiares com contratos que, à primeira vista, parecem bastante atraentes. Elas financiam todos os insumos, com valores bem acima do mercado. Também financiam a construção das estufas de secagem e fornecem assistência técnica em troca da cessão das terras e da intensiva mão de obra familiar para produzir fumo, desde o cultivo até a cura final das folhas. Isso gera uma relação de exploração e dependência. Para se cultivar fumo, a diferença hoje é muito grande sobre a fumageira e a agropecuária. Em torno de 20% a 30% é a diferença que dá nos insumos, né? Então a gente, para produzir fumo, teria lucro se fosse plantar o fumo, pegar os insumos da pecuária, se você tiver o recurso. Aí senão você vai ser crucificado pela empresa para produzir o fumo, né? O projeto das fumageiras é deixar o colono cada vez mais pobre, porque dentro do trabalho que a gente vem fazendo com as fumageiras, a gente está amarrado, a gente não tem direito a nada, né? Eles têm o valor dos insumos, o preço que eles querem, uma exploração. O controle de qualidade hoje está na mão das empresas, né? E hoje nós fizemos o processo todo e sempre temos cada vez fazendo qualidade melhor e tentando fazer qualidade, né? E as empresas o final é das empresas aqui. Mas já aconteceu alguma vez assim, de o senhor ter um fumo que o senhor julgou bom e de repente o julgamento na empresa não foi tão bom? Como é que funciona isso? Já aconteceu muitas vezes e continua acontecendo e é difícil de parar de acontecer. Geralmente, os agricultores envolvidos neste sistema são os que não têm outra alternativa produtiva como venda garantida. Pelo contrato que fazem com os produtores de fumo, as fumageiras propõem-se a comprar 100% da produção. O valor a ser pago em cada safra é negociado entre as empresas e as entidades de classe dos fumicultores. O que se observa, no entanto, é uma criteriosa depreciação do produto entregue pelos agricultores, a começar pelos critérios obscuros que dividem o fumo produzido em mais de 40 classificações. Vou falar sobre a classificação do fumo, quer dizer, a venda. Então é assim, uma semana eles se reúnem e então eles dizem assim para os compradores, né, que estão lá na correia: ó, essa semana vocês podem pagar bem o produto. Só que daí no final da semana eles se reúnem numa mesa redonda, tá? E conversam entre eles. Olha a média. Ah, compramos demais, não deu para eles encher o bolso, no caso. Se reúne de novo e diz: ó, essa semana vocês vão pagar o fumo lá embaixo. Eu há 3 anos atrás, eu levei 200 arrobas de fumo na correia. Só o que era XO1, eles pagaram XL1, que dá uma diferença monstra no arroba. Ah, esse ano eu tive na correia mais uma vez, numa companhia, até vou dizer na Intabre. A primeira vez que eu falei era Universal e hoje na Intabre. Eu estava na correia conversando com o gerente, de repente me passa um fardo de fumo, eu não notei, não prestei atenção. Pergunto para o comprador: o que é que tu pagou nesse fardo de fumo? BO2. Realmente era BO2 que eu tinha botado no cartão.
Mas só que na verdade ele mentiu. Ele disse para mim que pagou BO2, mas lá na frente ele mandou colocar CR2. Isso vai dar uma diferença que joga o produtor lá embaixo, vai dar diferença de 20 conto por arroba. Então aí o sangue me subiu. Aí eu fiz ruaça. Aí chamei o comprador e fiz até um escândalo. Eu disse, já passei por um infarto, por um derrame, já fui cortado por 3 vezes, mas eu ainda posso pular essa corrente e dar uma coça aí dentro. Porque isso é coisas que não se faz. Isso aí é uma roubalheira, isso aí é uma injustiça que tu estás fazendo em cima do produtor. São feitas 45 classes aproximadamente por um fumicultor. O fumicultor entregar o fumo para a fumageira. Mas na fumageira eles pegam todas essas classes, dividem em 3, como eu já falei, o amarelo, o preto e o intermediário, e misturam tudo. E é essa mistura que é vendida. Tanta porcentagem do amarelo, tanta porcentagem do preto, e é vendido esse blend. Essas 45 classes é só para o agricultor. Para o mercado internacional não é. E um detalhe muito importante é que aqui, para o agricultor, o fumo preto, eles pagam 99 centavos por quilo. Só que esse mesmo fumo preto é o mais valorizado no mercado internacional. Tem que dormir aqui porque o fumo, quando é bem curado, ele fica assim. Esse tem valor. E o outro fica assim. Sem valor nenhum. A estufa chama, a gente tem que dormir aqui debaixo, porque a morada fica meio longe, né? Então às vezes eu caçou, eu digo, olha, agora eu tô apartado da mulher. Então a estufa chama assim 3, 4 vezes durante a noite. Aí a gente já é bom mesmo dormir perto, senão sai lá de longe, né? E vem pra cá e... Então é mais ou menos 3 meses que eu durmo aqui. Toda noite. A cura do fumo é lenta e consome grandes levas de lenha nativa, extraída da Mata Atlântica. Nesse período, que dura até 3 meses, muitos agricultores deixam o conforto de suas casas para dormir ao lado das estufas. Fazem isso para garantir a máxima qualidade do produto. Tamanho esforço jamais será recompensado pelas corporações fumageiras. Não lembro de nenhuma vez quando eu era criança em que o verão não significava trabalhar com tabaco. Simplesmente eu adorava. Nesse período, quando eu trabalhava com os caras lá na fazenda, eu me divertia muito. Já a partir de 1964, com a notícia do cirurgião geral, ficou evidente a conexão entre fumar cigarro e o câncer pulmonar. Continuamos produzindo tabaco. Nancy era quase 10 anos mais velha que eu. E éramos só nós dois. Ela era minha protetora e minha amiga ao mesmo tempo. Começou a fumar quando eu era adolescente. E nunca parou. Morreu de câncer pulmonar. E é uma das piores maneiras de morrer. A ideia de que havíamos sido parte desse padrão econômico da produção de cigarros que gera o câncer foi muito dolorosa em todos os níveis. Meu pai, que cultivou tabaco por toda a vida, parou. Todas as explicações que pareciam fazer sentido no passado já não faziam mais. Ele parou. Parar de plantar fumo. Eis a questão. O sistema de integração entre os fumicultores e fumageiras, o primeiro elo de uma cadeia produtiva que gera prejuízo e doenças,
no campo e na cidade, prova-se nocivo a toda a sociedade. Conheço muitas pessoas que já se intoxicaram com os agrotóxicos. O senhor conhece gente aqui da região? Tem, várias pessoas têm problema de... Foi parar no hospital? Ah, sim. É uma coisa que... E daí estraga a saúde, né? Eles estão toda a vida doente. É só trabalhar com um pouco de veneno aí já se sente mal. Isso tem gente aí, bastante. Se eu mexer ali sem luva, adormece os dedos. Deve ser por causa do veneno. E essa questão agora de ter uma criança pequena, né, passando veneno, como que vocês veem isso? Assim? É bem assim complicado. Eu até, os dias que é mexido no fumo, eu não fico com ela em casa. Que é complicado, a gente tá mexendo no fumo, coisa de veneno, daqui a pouco tem que ir lá atender ela, tem que sair correndo, lavar a mão para atender uma criança. Sabe que é muito veneno, né? A gente trabalhava com fumo e eu já sempre me intoxicava, né? Já não podia trabalhar no fumo, e a minha gurizada também, a gente viu, começou a trabalhar, começou a intoxicar também, daí só a gente entrar dentro da roça de fumo já se sentia agoniado, né, enjoo, né, daí a gente tomava um Dramin para passar o enjoo, daí trabalhava assim, mas à noite estava sempre, não dormia direito, né, não descansava. E esse negócio de porra de fumo aí também já deu em mim. Isso é muito ruim, isso aí, começa a sentir enjoo, vai indo e chega pro fim, não se domina mais, não dá mais. Tomar o banho ainda é pior. Quando a gente toma o banho, daí que derruba mesmo. Começa a vomitar e dor de cabeça. O fumo dá aquele pouquinho, né? Só que é um serviço muito ruim, muito pesado. Eu, hoje de manhã, levantei, era 9 e pouco, porque eu tomei um pileque de fumo ontem, né? A gente fica tonto, vomita, dá dor de cabeça, fica enjoado. É terrível o fumo. Eu plantar fumo mesmo, eu planto desde os 8, 9 anos de idade. Hoje nós temos uma menina, mas depois ela está com 14 anos, mas depois ela vai sair. Aqui na propriedade não vai. Ela não vai trabalhar mais. Ela vai querer sair, porque o fumo, ela não tem lucro para isso. Uma certa época você percebe que o fumo assim não te dá tanto lucro, nem para os seus pais, nem para você mesmo. Na minha opinião, o fumo não é um bom trabalho assim. Para nós, como os jovens assim da minha idade, estar trabalhando. Para o meu irmão me ajudasse assim, a trabalhar em outro lugar, eu saía da roça. Por mim, eu não trabalharia mais no fumo. E é lógico, né? Principalmente com o jovem que a gente está trabalhando, quando ele passa a ser numa propriedade, a única função dele é mão de obra para trabalhar no fumo, nem eu ia querer ficar, com certeza. É onde a gente tem esse problema grave. Então eu, como tenho uma família grande, eu pensei assim, não, eles não querem plantar fumo também comigo. Daí eu pensei assim, se a gente trabalhar com ecológico, eles vão ficar com a gente, né? E eles estão bem animados, até minha guria, semana que vem ela vai para Laje para ver uma produção ecológica, ela também, a Juliana, né? Tô na opinião dele, eu não quero que ele trabalhe com fumo, porque até o fumo tem o veneno que intoxica a gente, né? Então a gente não quer trabalhar com veneno, porque é ruim também, por causa que nós temos que carregar bomba de veneno, isso é ruim para nós, prejudica, além de o veneno prejudicar a gente, a bomba machuca a gente também. Então eu prefiro estar lá arrancando as mudas de brejo lá na cebola do que estiver carregando uma bomba de veneno. Eu pretendo ficar aqui, continuar aqui, ajudar os meus pais. Levando em conta toda a movimentação financeira na cadeia produtiva do fumo, somente cerca de 5% do montante fica nas mãos dos agricultores. Às custas do sacrifício destes trabalhadores, porém, a fumicultura acaba sendo um sólido componente nas economias locais. Desse modo, empenhar-se por iniciativas sustentáveis, tanto econômico quanto ambientalmente, e que tragam reais benefícios, é o atual desafio das gerações que lutam pela sobrevivência e permanência no campo. Olha, eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? Se ele lida só com o gado, não precisa estar lidando com veneno, né? Agrotóxico. A mãe não quer mais plantar fumo, mas... A safra, depois de quase pronto para colher, foi que veio o granizo e dentro de poucos instantes ficou tudo a zero. Não deu de colher mais uma folha. Agora, eu ainda estava pensando, era
Preferível tirar leite de 40 vacas do que colher esse mundo do fumo. Você tirava o leite de manhã, chegava umas horas, estava tranquila. Chegava de noite, podia dormir descansado. E o fumo tem que cuidar a noite toda ali, né? Fumo não dá lucro para ninguém. Porque quem compra o fumo fica cada vez mais rico, mas quem produz que vende cada vez mais pobre, né? Pelo que eu conheço aqui na vizinhança, não só eu, no caso, né? Como todos os vizinhos ali, é uma ilusão, que eu não vejo um bem de vida em cima da lavoura de fumo. Fazendo a conta não dá nada, da média de R$1 por dia, se nós receber, falando bem a conta direitinho. Em maio de 2003, uma resposta mundial aos efeitos destrutivos da cadeia do fumo foi posta em prática. Discutida por 190 países membros da Organização Mundial da Saúde, a Convenção Quadro para Controle do Tabaco foi assinada neste ano. Trata-se de um tratado internacional de cooperação e compromissos, onde os países participantes aportam verbas e esforços para controlar o avanço do tabaco e seus derivados no mercado mundial. No Brasil, uma das ações no cumprimento desta meta é o Programa Nacional de Diversificação das Áreas Cultivadas com Tabaco. Com a participação de ONGs, prefeituras e outras organizações, as regiões sujeitas à dominação das fumageiras passaram a receber assistência técnica, cursos, intercâmbios e processos de empoderamento das comunidades, com o firme propósito de trazer uma alternativa produtiva, rentável aos produtores de fumo. Então o tratado, esse tratado internacional, ele não diz que é proibido plantar fumo e que é para acabar com o plantio de fumo, não é isso. Ele diz, olha, os países que assinaram o tratado, eles têm que, com as organizações da sociedade civil, que aí entra aqui CEPAGRO, EPAGRE, as ONGs, o governo federal, eles têm que estudar alternativas para que os agricultores, fumicultores digam, hoje nós podemos plantar outras culturas e ter renda. É que eu fui atrás, né? Eu para não sair da roça, eu fui atrás, procurar outro caminho, né? Então, achei a uva, né? Achei interessante. A gente está trabalhando desde maio já com jovens, com esse curso de alternativas à cultura do fumo. O bom desse curso é que ele abriu muito a cabeça de muita gente, porque a maioria das pessoas tinha a ideia focada em fumo e não tinha a ideia que dava para ser feito outras coisas e que gerasse lucro, né? E sem degradar o meio ambiente. Então, mesmo que tenha ainda alguma coisa de fumo, mas a partir do momento que começa a ter outras coisas, né, a gente começa a melhorar a qualidade de vida, a renda. Um agricultor que sempre se dedicou ao plantio de fumo e plantava assim uma quantidade grande, né? Chegou a plantar 200 mil pés de fumo. 200 mil pés de fumo. E gradativamente o seu Gilmar aqui tem substituído, né, a cultura do fumo por outras alternativas que geram renda. É terrível o fumo, nem o leite é mil maravilhas perto do fumo. Por isso que a gente quer cada vez acabar com o fumo, com a cebola e aumentando o leite, né? O fumo, além de não ser um alimento, ele só proporciona renda após cada safra. Um ano inteiro de trabalho para se receber a renda. Já na produção leiteira, a renda é mensal, às vezes a cada 2 semanas, às vezes até semanal. E eu e o Sonora aqui já comecei faz 2 anos a mudança. Eu comecei no leite e ele começou na uva, né? Mas hoje estou muito contente, já é uma fonte de renda muito boa para mim, sustenta a família tranquilo. O fumo estava me tirando o que eu tinha feito e inclusive até a minha saúde junto. Então eu passei para outras culturas. Né? A implantação do pastoreio vazão nas pequenas propriedades familiares tem sido uma ótima alternativa para a substituição das lavouras de fumo. Basicamente, o que essa técnica prevê é a divisão da área de pastagem em vários piquetes. Dessa forma, as forrageiras recebem um tempo de repouso adequado e podem crescer
atingir um pico de produção muito alta, armazenar energia na raiz, rebrotar, dessa forma alcança rapidamente altas produtividades e é um tipo de técnica que o agricultor vê o resultado de forma muito rápida. A gente não quer saber de fumo, cebola, essas coisas, para nós queremos terminar mesmo e continuar só com o leite. Com o aumento do rebanho, aumenta muito a lucratividade do agricultor. E ele não vai gastar mais insumos, ele não vai colocar mais dinheiro para essa produção. Ele vai, pelo contrário, ele vai necessitar gastar menos ração, vai necessitar menos mão de obra. O objetivo do projeto desenvolvido pelo CEPAGRO, junto a seus parceiros, vem estabelecendo com as famílias que são participantes desta ação, iniciativas que valorizam não só a agricultura familiar, mas principalmente o potencial de diversificação junto a essas famílias, principalmente na questão da produção ecológica. A região trabalhada é uma região bastante carente de iniciativas viabilizadoras da agricultura familiar. Por isso é um campo propício para as fumageiras que vêm atuando na região há mais de 50 anos, com forte poder de dominação sobre as famílias. A gente pensa em ampliar consideravelmente esse número de famílias, envolvendo questões organizativas, como já se está trabalhando na lógica de uma organização de uma cooperativa envolvendo 4 municípios da região, a produção organizada em grupos comunitários ou municipais e a comercialização sendo feita através da rede Ecovida de Agroecologia, possibilitando uma comercialização integrada com escalonamento de produção e diversificação, fortalecendo os elos da agricultura familiar a nível de região sul do Brasil.